E aí pessoal, beleza? Eu sou o Tião e a gente está começando agora a última aula do curso Best Class Novos Mestres. Na aula passada a gente começou a falar sobre jogos e viu algumas coisas que você pode fazer para se preparar para eles. E hoje a gente segue com algumas dicas para você usar ali na hora do vamos ver. Vambora? Bom, primeiro de tudo, afinação, né? Eu diria que independente de gosto, tem algumas coisas que você pode fazer para ganhar volume na arquibancada, seja isso bonito ou feio aos seus ouvidos, ok? Primeiro de tudo, pensa nos surdos, né? Se você ficar na frente de uma caixa de som, quanto mais grave o som que sair dela, mais você vai vibrar junto com ela. Então, assim, para não entrar em questões físicas de comprimento de onda, velocidade de onda, eu diria que quanto mais grave os seus surdos, é claro, sempre respeitando o limite do instrumento, né? Então, assim, quanto mais grave o seu surdo, mais a arquibancada vai vibrar. E esse efeito é um efeito bastante interessante para você usar na sua torcida. Seguindo a mesma lógica, eu colocaria as ripas também um pouquinho mais graves, e aí eu levaria duas ripas um pouquinho mais apertadas para fazer ali as chamadas, só para destacar um pouquinho mais ali no meio da massa dos instrumentos. Já as caixas eu recomendaria uma afinação bem média mesmo, principalmente se a sua batida tem rufada. E eu explico por quê. Assim, se você chamar muito o grave da caixa, você não só vai brigar um pouco com o som da ripa, mas você também vai deixar a pele mais frouxa. E aí, para tocar a rufada toda hora, você vai acabar cansando mais. E para um jogo que você precisa tocar bastante forte por bastante tempo, isso aí não é interessante, certo? Ao passo que se você chamar muito o agudo da caixa, você não só começa a brigar um pouquinho com o som do chocalho, mas você também perde sustentação ali do naipe. Então eu recomendaria que você achasse ali o limite entre o que você quer de grave e de rebote na sua baqueta, certo? E também tem a questão do bordão, né? Que se você deixar ele muito frouxo, você deixa o som vibrar um pouco mais, em compensação ele suja mais a sua batida, e se você aperta muito o bordão, ele seca muito o som. Então você também tem que achar essa relação, e é por isso que eu recomendaria que você faça um teste aí com as suas caixas e ache ali o meio termo para você se situar nos jogos, beleza? Bom, o chocalho a gente não afina, então não tem muito segredo, né? Separa os que você tem que fazer mais barulho e cai para dentro. O agogô é outro instrumento que a gente não costuma afinar antes de apresentação, nem de jogo, né? Mas a questão com o agogô é outra, que é o seguinte, inevitavelmente é o instrumento mais frágil ali dos 6. E se você se empolgar muito durante os jogos e sentar o dedo no seu agogô, você vai acabar deixando ele desfalcado muito provavelmente. Por outro lado, também é muito ruim você não tocar o seu instrumento, né? Então, a recomendação que eu te dou é a seguinte. Se você tiver num jogo que, por exemplo, não tem uma outra bateria do outro lado, ou que está um pouco mais light, você toca agogô tranquilamente, e daí você não vai correr o risco de estragar o patrimônio da bateria. Porém, se o jogo estiver um pouco mais pegado, se a coisa estiver um pouco mais difícil, e você estiver se empolgando muito e batendo muito forte, aí eu sugiro que você troque de instrumento, né, para preservar o patrimônio mais uma vez. E aí a recomendação que eu te dou é a seguinte, você já está lá sempre nos agudos, então você já tem muito contato com o tamborim e com o chocalho. Né? Então eu sugiro que você vá para a cozinha para diversificar aí o seu portfólio, né, como ritmista, ok? Por que eu não falaria para você ir para o surdo? Porque geralmente ou tem menos surdos ou tem menos surdistas, por questão de equalização e preço. Então, tirar um surdista, você tira uma parcela muito maior do naipe para tocar um surdo, certo? Dificilmente tem surdo sobrando ali na bateria. Por que eu não falo para você tocar ripa, por exemplo? Porque a ripa tem a questão do toque triplo e tem o tapa, que são duas coisas que você, assim, do ponto de vista do agogô, não vai te ajudar tanto quanto, por exemplo, tocar caixa, que você vai usar muito mais o toque simples, o toque duplo, e você vai estar lá tocando no meio da cozinha, no meio da galera, tendo uma sensação um pouco diferente. E se você levar em consideração que caixa é um instrumento que geralmente está sempre faltando nas arquibancadas, e que quanto mais caixistas, mais de boa os caixistas podem tocar, eu diria que no balanço entre o que mais ajuda você e a bateria, alternar entre agogô e caixa seria uma opção bastante interessante. Legal, depois de afinação, então vamos falar de apito e sinalização. Tem jogo que deixa, tem jogo que não deixa, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas, se você tiver com apito, na minha opinião pessoal, é um artifício a mais para chamar a atenção dos seus ritmistas e você pode orientá-los da seguinte maneira. Assiste o jogo numa nice, se o mestre apitou, esquece que tem jogo rolando e olha para o mestre, ok? Se você tiver sem apito, aí o seu único recurso é estar num lugar que seja bastante visível para todo mundo e você vai orientar os seus ritmistas da seguinte maneira. Não é um olho no peixe e outro no gato. 1,75 no peixe e 0,25 no gato. Isso é, você tem que olhar para o mestre,
praticamente o tempo todo, porque eu posso solicitar uma mudança a qualquer momento, tipo fechar a bateria porque o time pediu tempo, ou então pedir um salve porque o time fez gol. Essas coisas têm que ser imediatas, então nessa situação o ritmista tem que olhar para o mestre o tempo todo praticamente. O terceiro tópico dessa aula é sobre o fluxo de informação entre o mestre, a bateria e a torcida. Porque assim, algumas coisas vão ter que acontecer inevitavelmente, né? Você vai ter que dar as entradas para a bateria, marcar o samba, você vai ter que assistir o jogo lá para ver se está jogando junto, você vai ter que dar um pulo na torcida para saber se o pessoal está cantando. Só que fazer tudo isso sozinho é um processo bastante exaustivo, né? Então eu diria que é até desnecessário. Então a minha sugestão é que você divida as tarefas com algumas pessoas. Então eu vou colocar aqui na tela um esquema de como você pode fazer o fluxo de informação acontecer para tudo sair mais rápido na hora do seu jogo. Então essa é a sua arquibancada vista de cima, esse quadradão aí no meio representa a bateria, aí na frente da bateria tem um mestre um pouquinho mais embaixo, encostado na grade, que é essa linha horizontal, atrás do mestre aí o jogo rolando, o pau comendo, e a minha sugestão é, em vez de você ficar o tempo todo virando o pescoço para trás para assistir o jogo enquanto você puxa a bateria, coloca uma pessoa que manja do esporte no meio da bateria e coloca para essa pessoa a função única de assistir o jogo, tocando ou não, e te avisar, por exemplo, se saiu um gol, se alguém pediu tempo, se rolou uma cesta, um ponto, enfim, alguém que vai te ajudar a jogar junto, alguém que vai ficar full time ali dedicado a fazer você reagir instantaneamente às coisas importantes do jogo, ok? Uma outra dica é você colocar também pessoas dedicadas a animar a torcida ali encostadas na grade, só que viradas para as pessoas dos dois lados da bateria. Aí você vai ver no desenho, tem o Liminha 1 e o Liminha 2, eles receberam esses apelidos porque são responsáveis por fazer as pessoas se animarem e cantarem junto com a bateria. E atrás ali da torcida tem dois assistentes ali de arquibancada, por assim dizer, carinhosamente apelidados de Russo. E o Russo 1 e o Russo 2 são responsáveis, por exemplo, pelo bandeirão, pelos fogos, pelos batecos, pelos sinalizadores, serpentinas e por aí vai. E aí com todo mundo posicionado, como é que fica aí o fluxo de informação da sua torcida? No caso, o mestre, que é você vai seguir os comandos da pessoa que manja lá do meio. Enquanto isso, você vai prestar atenção nos ritmistas para saber se o povo está cansado, se você precisa puxar um break qualquer para relaxar o pessoal, se você precisa fechar um naipe. Você também pode ficar de olho na bateria do outro lado para saber se eles estão numa parte mais baixa de um grito para você mandar uma parte pesadona. Enfim, você vai jogando junto com a outra bateria e prestando atenção nos ritmistas. Enquanto isso, quando acontece alguma coisa, a pessoa que manja na hora te avisa e já avisa os liminhas também, porque eles ficam olhando para a pessoa que manja também durante o jogo, ok? E quando os liminhas recebem informação, eles já sabem preparar o grito para a torcida e já avisa o russo. Se você pensar que a arquibancada vai ficando cada vez mais alta, o liminha aqui embaixo consegue enxergar o russo lá em cima. E lá em cima também tem geralmente guardados ou os bandeirões ou as bolsas com os fogos, sinalizadores, etc. e tal. São as coisas que os russos vão usar assim que eles receberem as informações dos liminhas. Próximo tópico da aula é o treino. Porque assim, muitas vezes a gente até ensaia a batucada para reagir a um gol, a um ponto, a um grito da torcida adversária, mas a gente esquece que é muito importante ensaiar o canto. Nos jogos é muito importante que todo mundo cante, e cante muito alto. E não dá para saber se você consegue cantar alto e tocar se você não fizer isso no seu ensaio. Eu sei que pode ser um pouco estranho você cantar para ninguém, mas se você vai fazer alguma coisa em público, é melhor que você tenha feito ela antes, certo? Isso vale também para quando você resolve tocar bêbado com o seu time. Sugiro sim que você faça ensaios cantando alto e tomando uma cervejinha antes, para simular o máximo possível das condições reais que você vai enfrentar nos jogos ali com a sua bateria e com a sua torcida. Beleza? Legal, e por que eu diria que é muito importante você aproveitar esse momento da sua vida universitária ao máximo, e eu digo isso enquanto ritmista mesmo? Porque quando você vai para jogos, você acaba inevitavelmente tocando por bastante tempo. Isso faz com que você pegue braço, melhore sua pegada, aumente seu volume. Então isso também faz com que a bateria inteira fique com um som mais colado, mais coeso. Isso é muito importante. Tocar junto por bastante tempo é fundamental para qualquer grupo. Isso sem falar na parte de amizade, trabalhar com equipes diferentes. Só que tem uma coisa que você tem que tomar cuidado, que é o seguinte. Nos jogos, nem sempre a gente tem tempo hábil de aquecer os ritmistas antes da partida começar. Então assim, se você puder usar o tempo de aquecimento dos atletas para aquecer os ritmistas, é uma solução bastante interessante. Agora, se você não tiver tempo nenhum, eu sugiro que você use a criatividade, né? Então assim, tenta levar o pad, pele muda, para o pessoal batucar um pouquinho antes de começar o jogo. Se você não puder fazer isso, tenta começar pelo menos num pagodinho ou com uma levada um pouco menos preenchida. E se nada disso for possível, tenta pelo menos pedir para o pessoal alongar antes de começar a tocar. Daí o pessoal aguenta tocar por mais tempo também e ninguém sai lesionado do jogo. Bom, antes de acabar essa aula e consequentemente esse curso, queria primeiro agradecer todo mundo que veio interagir, trocar ideia, tirar dúvida.
Queria dizer que essa dedicação que vocês têm em procurar conhecimento, seja aqui no canal ou em qualquer outro lugar, ela é super preciosa e vai ajudar muito vocês a fazer um trabalho cada vez melhor. Da minha parte, eu espero que esse curso tenha te ajudado a se tornar um mestre um pouquinho mais bem preparado para esse ano de aventuras que você tem pela frente. E para todo mundo que chegou até aqui, um grande abraço e até o próximo BS Class.